Existem muitos mitos que circulam por aí sobre terapia. Por isso eu separei 10 mitos e verdades nesse vídeo. Quer descobrir? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu separei 10 mitos e verdades sobre terapia. Então você vai sair desse vídeo muito mais informado sobre esse assunto. Já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, a terapia é um espaço que vem ganhando mais credibilidade na atualidade. Porém, a gente ainda percebe muitas falas preconceituosas e muita desinformação quando o assunto é terapia. E essas afirmações falsas acabam atrapalhando as pessoas de buscar uma ajuda, de se aproximarem ali de uma proposta de tratamento, de suporte psicológico. Então é muito importante a gente combater esse preconceito e a desinformação para que nada atrapalhe a decisão de alguém por buscar ajuda. Por isso eu separei aqui 10 mitos e verdades sobre terapia. Bom, para tornar esse vídeo aqui mais dinâmico, eu já separei aqui os 10 mitos e verdades. Eu vou ler a afirmação e depois eu vou explicar se é mito, verdade e por quê, tá bom? E o primeiro mito ou verdade é: só faz terapia quem tem algum transtorno. Isso é mito, tá? O espaço terapêutico, ele é além de uma perspectiva de tratamento. É verdade que quem tem algum transtorno psicológico busque esse espaço, porém, muitas pessoas que querem ali lidar com seus sentimentos de uma forma mais assertiva ou que querem se conhecer mais, também podem buscar esse espaço. A psicoterapia, ela é um espaço de escuta, ela é um espaço de acolhimento. Em alguns momentos também acontece confronto ali, em que você vai se perceber e vai conseguir se enxergar de forma muito mais ampla e profunda. Então, a terapia não é um espaço só para quem tem algum transtorno psicológico. Segunda afirmação: se eu começar a fazer a terapia, eu posso parar a qualquer momento? Verdade. Se você começa a terapia hoje, você pode parar a qualquer momento. Você é livre para fazer essa escolha. Porém, existem ali alguns casos que o profissional ele pode sugerir que não seja o melhor momento de parar a terapia. A posição do profissional vai ser de sugerir, de orientar o que aquela pausa pode repercutir, mas você é completamente livre para começar e para parar a terapia a qualquer momento que você quiser. Terceira afirmação: o psicólogo fica sempre em silêncio. Isso é mito. Não é assim que acontece. É importante que você saiba que existem sim algumas abordagens, tá? Por parte do profissional que pode fazer com que ele fique um pouco mais em silêncio. É mito essa questão de chegar lá na terapia e achar que o psicólogo vai ficar só em silêncio, que todo psicólogo é assim. Então, o psicólogo também fala, ele também intervém ali diante do que você está trazendo. É claro que se você tiver uma experiência com um terapeuta e que você percebeu que ele fica muito em silêncio e por causa disso você não se identificou, você pode buscar um outro profissional que você se identifique mais para estar caminhando com você. Mas é importante você saber que é mito essa história de que todo psicólogo só fica em silêncio. Quarta afirmação: psicólogo é contra remédio. Mito, gente. O profissional psicólogo não é contra medicamento. É importante você saber que o psicólogo ele não pode prescrever medicamento, tá? Não faz parte da sua atuação ali de trabalho. O maior instrumento de trabalho do profissional psicólogo é a palavra, é a escuta e os recursos, que vão surgindo a partir disso. Porém, é importante que você saiba que em muitos casos o encaminhamento para o médico psiquiatra para fazer a medicação, ele é necessário, até mesmo para fluir na terapia. Então, olha, existem quadros clínicos importantes que precisam estar estabilizados primeiro com o medicamento para conseguir corresponder à terapia. Então, o psicólogo ele não é contra, só não é a área que ele atua, ele só não prescreve. Mas é importante que o profissional psicólogo ele também entenda de farmacologia,
até para saber quando o paciente chega no consultório, às vezes dopado e muitas das vezes fazendo uso abusivo de medicamento, e ele percebe que o paciente está sonolento demais. Também é algo muito positivo para o paciente quando os profissionais fazem o diálogo, né? O psicólogo com o psiquiatra, eles conversam sobre o caso, é algo também muito importante. Então, assim, psicólogo não é contra medicamento. E vamos agora para a quinta afirmação. O resultado da terapia sempre demora. E aí, o que vocês acham? Mito, tá? Existem aí muitas pessoas que afirmam que demora você desfrutar dos resultados da terapia. Mas eu preciso te dizer que o tempo da terapia e o contato com os resultados é algo muito subjetivo, é relativo. Então, primeiro que depende do que você considera rápido ou do que você considera demorado. Algumas pessoas chegam à terapia e elas conseguem sentir ali os benefícios ou resultados até mesmo num primeiro mês de terapia. Então, depende do que você visualiza que seja resultados. Agora, chegar num espaço terapêutico querendo uma solução mágica, uma pílula mágica, não é assim que acontece. Não é que sempre demora, tem o seu próprio tempo. Algumas pessoas, como eu falei, elas vão perceber isso nos primeiros meses. Outras pessoas, elas vão lidar melhor depois de um processo mais longo de terapia, que elas vão conseguir sentir os resultados dentro das demandas dela. Então, é importante que você considere o tempo e o contato com a terapia algo muito relativo, é muito particular. Não dá pra gente definir o que seria rápido ou o que seria demorado. E a sexta afirmação, ela é muito interessante. Eu posso falar sobre minha religião na terapia. Verdade. Você é livre para falar sobre o que quiser na terapia, inclusive sobre a sua religião. É comum, às vezes, eu receber alguns pacientes que querem comentar sobre uma experiência particular da sua fé, e às vezes essa pessoa, ela mesma se inibe e fala assim, eu não posso falar aqui isso, né? E não, você é livre, você é quem pode trazer tudo o que você quiser para a terapia, inclusive as suas experiências religiosas. O que não pode acontecer é o profissional induzir, tá? A sua própria fé, a visão de mundo, experiências e suas crenças, induzir e influenciar o paciente. Agora, o próprio paciente, ele é livre para compartilhar a sua crença, a sua fé, não tem problema nenhum. E o profissional vai precisar ser ético em compreender aqueles fenômenos a partir do seu olhar e te ajudar a compreender tudo aquilo que você está trazendo e os seus significados. Então, não tenha medo de levar conteúdo da sua fé, da sua crença para o seu setting terapêutico. Você é livre e você pode falar sim da sua religião. Sétima afirmação: só devo ir à terapia quando eu souber o que dizer. Isso é mito. Algumas pessoas ficam sempre postergando ali o começo da terapia porque elas falam que não sabem o que vão dizer. Então, quando elas pensarem exatamente algo para dizer, elas vão buscar a terapia. Mas eu preciso te dizer que quando você chega lá, o profissional, ele vai te ajudar a se abrir nesse contato inicial. Então, você não precisa buscar a terapia só quando você sabe exatamente o que você precisa dizer. O profissional, ele vai te ajudar, ele vai te perguntar, ele vai poder usar recursos ali para te ajudar mesmo a ter mais clareza do seu objetivo com aquele espaço ou do que você quer dizer naquele dia, naquele momento, de acordo com o que você estiver sentindo. Então, fique tranquilo quanto a isso. Você não precisa preparar um roteiro de terapia todas as vezes que você tiver a sua terapia. Você pode se permitir ir e descobrir o que vai aparecer a partir desse contato. E a oitava afirmação é preciso confiar no psicólogo. Verdade. É muito importante que você confie no profissional que vai estar caminhando com você. A confiança, ela acontece a partir desse vínculo, né, que vai formando entre você e o profissional. A gente chama de vínculo terapêutico. Então, isso vai sendo fortalecido ao longo do processo terapêutico. Mas a confiança, ela precisa acontecer. Uma das coisas que eu falo com os meus pacientes é que antes de formar o vínculo terapêutico, a gente consegue lhe dar o nome de química. Precisa rolar uma
química entre você e o profissional no primeiro encontro, para que a partir dessa química, né, ou seja, dessa identificação, você construa um vínculo de confiança com o seu profissional. Então imagine só, se falar das questões particulares que a gente sente já é tão desafiador por si só, imagina você compartilhar isso para alguém que você não confia. Torna tudo mais difícil. É importante que você se permita confiar nesse profissional e você vai perceber benefícios disso ao longo da sua terapia. Ah, mas se você tá aí pensando assim, Júlia, eu tô indo para terapia porque eu tenho dificuldade de confiar. Então, se eu preciso confiar no psicólogo, eu nunca vou poder ir. Bom, se você tem dificuldade de confiar nas pessoas, eu sugiro que você leve essa queixa para o seu terapeuta. Inclusive, leve para ele se você estiver tendo dificuldade de confiar nele. Então, tudo ali pode ser trabalhado. Se você está diante de um profissional e não está confiando nele, fale com ele isso. Não fique preocupado de que o profissional vai se sentir ofendido ou algo do tipo. Não, cabe aos psicólogos saber fazer um manejo dessas situações. Então você é livre, você pode falar para ele, olha, tô sentindo dificuldade de confiar aqui na nossa relação, nesse espaço, para eu conseguir me abrir. Então a partir disso, vocês dois vão buscar formas de fortalecer essa confiança para que nada deixe você em prejuízos ou te atrapalhe de desfrutar do seu setting terapêutico. Vamos lá, a 9ª afirmação. Não posso contar para ninguém o que acontece na minha terapia. Isso é mito. Você é completamente livre para contar, para falar o que você quiser sobre o que aconteceu na sua terapia. Quem não pode quebrar o sigilo com você é o profissional. Agora, você pode compartilhar tudo aquilo que você falou, você pode compartilhar o que o seu terapeuta disse para você. Então, não se preocupe em relação a isso, é você quem decide o que você vai fazer com aquele espaço, que é o seu espaço. Não se preocupe em relação a isso, você é livre, você pode sim compartilhar com quem você quiser sobre a sua terapia. E a 10ª afirmação é: depois de receber alta da terapia, posso precisar retornar algum dia. Mito ou verdade? Verdade. É importante que você saiba que mesmo após uma alta da terapia, você pode se perceber durante a sua vida necessitando estar nesse lugar novamente. E isso não significa um retrocesso, isso não significa que você perdeu todo o efeito terapêutico da terapia que você fez anteriormente. Então, assim, algumas pessoas, elas recebem alta, estão bem com aquilo que elas foram buscar naquele espaço, e depois de algum tempo houve mudanças na sua vida, né? A gente está vivendo em constante mudança e movimento o tempo todo, e essa pessoa pode sentir que ela precisa estar de novo naquele lugar, parar para se ouvir, ser ouvida. Então é importante que você saiba que mesmo depois você pode voltar para aquele espaço para rever outras questões. Depois da alta não significa que é uma alta vitalícia, tá? É algo completamente particular. Volta quem sente necessidade de voltar. Enfim, você não precisa ter essa ideia rígida sobre terapia. Bom, eu espero ter esclarecido aqui muitas dúvidas sobre terapia, que a gente possa aprender sobre esse tema para não propagar aí desinformação ou até mesmo falas preconceituosas, e para não afastar ninguém da proposta terapia. A terapia, gente, ela é um espaço de cuidado, de acolhimento, de escuta, de gerar e promover saúde mental. Então é importante sim que todos nós possamos ver esse espaço como uma possibilidade. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu quero te lembrar para deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.